Olá pessoal, esse é mais um vídeo da LM Alto Padrão e hoje falaremos sobre a importância do desempenho acústico no projeto da sua residência. Que tal morar em uma casa bonita e funcional? Essa é a preocupação e objetivo da LM Alto Padrão. Nosso tema então hoje será desempenho acústico, atrelado à norma NBR 15575 de 2013, ou seja, fiquem atentos. A partir de 2013, este item acabou sendo obrigatório no projeto da sua residência. Na norma 15575 podemos encontrar níveis mínimos, intermediários e superiores do desempenho acústico exigidos para cada grupo de ambientes na construção de edifícios habitacionais. O barulho é a principal causa de desentendimentos entre vizinhos. Níveis excessivos de ruídos geram estresse, irritabilidade, dores de cabeça, mudança na pressão arterial, afetam o humor, entre outros males. Olá pessoal, temos que nos cuidar da nossa saúde e desempenho acústico é um item importante. Temos dois tipos de ruídos: os ruídos aéreos propagados pelo ar, ou seja, música alta, pessoas conversando, cachorros latindo, festas entre vizinhos, e os ruídos de impacto propagado pela solicitação direta dos elementos construtivos, tipo cadeira arrastando, salto alto, batidas na parede, furadeiras, etc. Para alcançar um bom resultado, o ideal é envolver o projetista de acústica desde a fase do estudo do projeto, com todas as outras disciplinas, ou seja, o desempenho acústico ele tem que envolver a disciplina caixilho, a disciplina elétrica, hidráulica, revestimentos, projetos estruturais, projetos de fachada, projetos de ar-condicionado, entre todas as disciplinas envolvidas num projeto. Lembrando que todas as diretrizes de acústica ainda devem ser compatíveis com outros requisitos também importantes, como por exemplo, ventilação, iluminação, proteção ao fogo, entre outros. Ou seja, depois de nós envolvermos todas essas disciplinas, a gente tem que tomar cuidado ainda com alguns outros quesitos. Portas e janelas acústicas representam até 12% do custo total da obra e reduzem 50% a 60% os ruídos que entram no imóvel, ou seja, é um custo relativamente alto, mas que gera uma boa eficiência para os seus moradores. Para a definição da classe de ruído, é necessário fazer um estudo das características do entorno do empreendimento com medições acústicas de campo, ou seja, para entendermos, para classificarmos quais os ruídos que estão envolvendo a sua moradia, temos que contratar um especialista para entender o entorno da sua residência, o que acontece do lado de fora, o que acontece com os vizinhos de baixo, os vizinhos de cima, todo o entorno, para assim ser elaborado um projeto com uma boa eficiência. Um bom projeto de acústica minimiza ruídos, melhora a concentração, o bem-estar e, consequentemente, produtividade dos seus moradores, além de permitir uma melhor comunicação e clareza entre eles. O posicionamento das paredes, tipo forro, tipo de revestimento e móveis, tem grande influência sobre o desempenho acústico. A utilização de janelas e portas acústicas para as fachadas, por exemplo, costumam ser uma das soluções mais recorrentes em casos em que a readequação seja necessária. Ou seja, caso tenhamos que resolver um problema, esses tipos de janelas acústicas são as ferramentas mais utilizadas. No entanto, sempre é mais fácil e barato considerar os sistemas de isolamento na fase de projeto, hein, pessoal? Não vamos esquecer de contratar sempre um profissional durante a etapa de concepção do seu projeto. Os calculistas de estrutura pensam em otimizar o custo da construção, projetando estruturas cada vez mais leves, com redução de peso e espessura. Mas qual o impacto do desempenho acústico nesse caso? Ou seja, quanto menor menos espessa a laje,
maiores problemas com acústica aquele ambiente terá. Quanto menos espessas as paredes, maior problemas de acústica aquele ambiente vai ter. Ou seja, daí a importância de envolver um especialista de acústica no momento da concepção do projeto, para chegar no equilíbrio perfeito entre economia e um bom desempenho. Aí está um exemplo, né, uma brincadeira, né, de projetos estruturais cada vez mais esbeltos, com espessuras estruturais cada vez menores. Muito cuidado com a acústica, pessoal. Dicas rápidas e econômicas para melhorar o desempenho acústico na sua casa. Fica a dica. Primeiro passo é identificar de onde os ruídos estão vindo. Se for externos, usar cortinas grossas com o máximo de camadas. Ajuda a reduzir a propagação do som. Se for seu vizinho de baixo, experimente espalhar tapetes, almofadas, ou seja, superfícies felpudas. Elas ajudam com o conforto acústico muito mais do que superfícies lisas e duras. Se o barulho vier do vizinho do lado, invista em quadros ou painéis de tecido e não de vidro, ou até mesmo papéis de parede com gramatura mais espessa. Mudanças na decoração, tomando a princípio a diminuição de ecos, os quais reverberam os ruídos. Se você escuta tudo o que acontece no seu dormitório, entre o seu dormitório, o dormitório do seu filho e o quarto de hóspede, o problema pode estar nas tomadas, pontos de antena ou interruptores. Ou seja, aqui nós temos um exemplo de 2 dormitórios, pessoal, onde as caixinhas, né, de interruptores ou antenas ou de tomadas, elas estão exatamente de costas uma para a outra. Ou seja, isso prejudica e muito na acústica entre os ambientes. Então, muito cuidado com esse tipo de posição das caixinhas. Isso vai afetar diretamente o seu conforto acústico. Essas são as dicas rápidas, econômicas, para minimizar os seus problemas com a acústica. Mas, se mesmo assim os problemas persistirem, temos algumas outras dicas um pouco mais onerosas. Se o barulho vier de fora, invista em janelas acústicas, vidros duplos ou até mesmo triplos, portas de madeira maciça com sistema guilhotina inferior. O que é esse sistema guilhotina inferior? O sistema guilhotina inferior é um sisteminha colocado na parte inferior da porta, que quando ele é pressionado pelo batente ao fechar da porta, desce um sisteminha guilhotina com borracha, vedando totalmente a parte inferior da sua porta. É um sistema muito barato e interessante para ser implantado. Batentes com isolante de borracha é um outro sistema muito bom também, não tão caro, que ajuda bastante com relação ao desempenho acústico da sua porta. Tá vendo a borracha entre o batente, né, e a porta? Essa borracha ela vai ajudar bastante no seu desempenho acústico. Se o barulho vier das paredes, você deve apostar em revestimentos acústicos, como por exemplo placas de lã de rocha, painéis de madeira ou placas de gesso acartonado. Nós já estamos começando a falar em sistemas um pouco mais onerosos, pessoal. Se o barulho vier de baixo, se seu piso for cerâmico ou porcelanato, vale investir em cobri-lo com carpete, pisos vinílicos ou tacos de madeira. Mas se é o seu vizinho de baixo que reclama, invista em um isolante acústico entre a laje e o contrapiso. Contrate sempre um profissional habilitado, pessoal, não esqueçam. Se o barulho vier de cima, invista em um forro de gesso acartonado com lã de rocha ou forro de madeira. Parece que é uma britadeira na nossa cabeça, né, pessoal? Atenção com o que a gente vai falar agora. O caixilho de alumínio tem desempenho superior aos demais materiais em decorrência do seu peso específico. Ou seja, massa que impede a entrada do ruído no ambiente. Ou seja, entre madeira e alumínio, escolha sempre o caixilho de alumínio se for
a preferência, o bom desempenho acústico, ok? As janelas de correr, de um modo geral, inviabilizam o isolamento acústico, por apresentarem problemas com relação à vedação do trilho superior e, eventualmente, dos rolamentos. Ou seja, exatamente nessa posição, pessoal, é que acontece o problema de vedação, né? Aqui está um exemplo perfeito entre a folha de uma janela e o trilho, só que neste exemplo nós estamos mostrando a parte inferior. O grande problema ele vem da parte superior, né? Mas é exatamente nesta região que nós encontramos as grandes falhas de desempenho acústico. A fase de instalação pode comprometer uma boa janela acústica, ou seja, não adianta nós termos um bom projetista, um bom projeto, mas se não tomarmos todos os cuidados na fase de instalação. Caso a alvenaria esteja fora de nível ou prumo ou com pequenas fissuras, as perdas podem atingir de 5 a 10 decibéis, pessoal. Para vocês terem uma ideia, uma fresta equivalente a 10% da área total da esquadria representa uma perda de até 50% da eficiência acústica do seu caixilho. É uma perda muito considerável, então muito cuidado, pessoal. Resumindo, pessoal, antes de começar a construir, contrate um escritório de projetos que envolva profissionais especializados em acústica, desde a concepção do projeto. Assim, você poderá ter aquela noite de sono tranquila que merece, ou dar aquela festa quando quiser, sem incomodar os seus vizinhos. Para concluir, então, pessoal, desempenho acústico é uma disciplina complexa que envolve outras disciplinas para conseguirmos chegar num bom desempenho. Então, lembre-se, se quiser ter um bom desempenho, devemos contratar um projetista desde a fase da concepção do projeto, ok? E contratar um consultor para acompanhar as instalações e execução da sua obra, para conseguirmos manter o desempenho adequado descrito nos projetos. A LM Alto Padrão faz toda essa compatibilização entre as disciplinas, garantindo o bom desempenho da sua residência. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.